Desde 2018, o Estado do Rio de Janeiro conta com um instituto de pesquisa voltado para a produção de dados e estudos que possam subsidiar a tomada de decisão dos empresários do setor do comércio de bens, serviços e turismo no Estado. Esse é o trabalho do IFEC-RJ, o Instituto FEComércio RJ de Pesquisas e Análises Econômicas. No programa de hoje, vamos conhecer as principais ações e objetivos do Instituto e saber como os sindicatos que representam o setor têm se beneficiado com as pesquisas e os estudos produzidos pelo IFEC-RJ. Para conversar com a gente sobre o assunto, eu recebo hoje no estúdio João Gomes, economista-chefe da FEComércio RJ e diretor do IFEC-RJ, e Pedro Weman, presidente do Secov Rio, o Sindicato da Habitação. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, é um prazer receber vocês aqui. Quero começar, João, comentando um pouquinho sobre a importância desse instituto e de onde surgiu a necessidade de criá-lo, se puder explicar para a gente. Olha, as informações no estado do Rio de Janeiro, elas existem, mas elas não existem de uma maneira, de uma quantidade específica, de tal modo que a gente possa fazer uma análise completa, e elas também não têm a periodicidade necessária para que a gente consiga traçar cenários específicos, né? Então, visando essa necessidade de ampliação dessas informações e visando também a necessidade dos empresários, principalmente aqueles de menor porte e também dos sindicatos, o presidente Queiroz, no ano passado, ele determinou que entrássemos nessa rota de criação do Instituto FEComércio, para atender essas necessidades e, como você fala muito bem no início, para que as tomadas de decisão, não só por parte do setor privado, mas também do setor público, nessa interação que existe institucional das casas com o poder público, seja municipal, seja estadual, enfim, para que essas informações também sirvam para eles para tomar decisão, para a formatação de políticas públicas que são necessárias para um ambiente de negócio melhor para os empresários do Estado do Rio de Janeiro. E você, Pedro, qual é a sua avaliação da importância desse instituto, especialmente no setor de habitação, que é o que o senhor representa? Isso. Nós somos um setor dentro da FEComércio que representamos comércio e serviços imobiliários. O mais conhecido é a parte da indústria da construção, né? Porque a capacidade de formar novos empregos, de retomar a mão de obra. Nós estamos no final dessa cadeia produtiva, né? Nós somos os administradores de imóveis e somos os vendedores dos imóveis, as chamadas imobiliárias. Então veja a importância, depois do imóvel pronto, depois desse ciclo da produção, ele vai ficar 50, 60, 70 anos de vida útil sob os cuidados de uma administradora, né? Vai ser vendido várias vezes por uma imobiliária. Ora, é fácil a gente imaginar que no mundo de hoje não se toma mais decisões. Acabou aquele empresário que tinha o seu instinto, tinha o seu feeling, né? Hoje as decisões são tomadas em cima de pesquisas, de números, de tendências, e ainda mais num setor em que vai trabalhar e tomar conta de um bem e tem que tornar esse bem produtivo e rentável durante tanto tempo. Eu acho que nesse sentido é que nós estamos começando a nos entrosar mais no nosso setor com o IFEC e buscar que tipos de pesquisas, dentro dos grandes números que eles têm do estado todo, a gente pode montar em acréscimo para estudar muito essa questão de tendências, o que o consumidor quer, para nós podermos cada vez mais melhorar o nosso serviço e, melhorando no serviço, a vida dentro dos condomínios que nós representamos. E qual é o critério para a realização dos estudos, das pesquisas? Qual é a metodologia por trás? Ou cada segmento da economia vai ter um tipo de metodologia e de estudo diferente a depender da demanda? Vocês primeiro analisam a demanda e aí definem a metodologia? Perfeito. Existem vários tipos de pesquisas e vários tipos de público-alvo. Primeiro, a gente analisa a necessidade de um sindicato específico, né, para fazermos aquela pesquisa ad hoc, né, aquela pesquisa ao pedido específico daquela necessidade. Além disso, a gente tem as pesquisas rotineiras com os empresários, com os consumidores, para entender a tendência do Estado, né, na ótica do empresário e na ótica do consumidor. Agora, fora isso, existem essas pesquisas específicas e para elas a gente precisa do briefing, precisa entender melhor as suas necessidades
dos sindicatos, daqui que a gente levantou, o doutor Pedro levantou muito bem, dado que há essa necessidade de entender melhor o setor, então a gente precisa saber o que dentro do setor eles querem saber. Agora, fora isso, tem as peculiaridades de cada segmento, de cada setor, para saber o que eles querem, dado, né, esse arcabouço metodológico, o que eles querem saber. Uhum. E antes da criação do Instituto, como é que vocês, em que tipo de pesquisas, em que tipo de dados vocês se apoiavam, doutor Pedro? Bom, na verdade, o que nos inspirou a criar o nosso, dentro do Secov, o nosso próprio Centro de Pesquisa e Análise de Informação, foi um contato que nós tivemos com o João na FEComércio, à volta de 2008, quando a FEComércio pesquisava dados de inadimplência, não só com relação ao pagamento de condomínio, como pagamento de aluguéis. Nós estruturamos um departamento do Secov, desenvolvemos o nosso próprio software de busca nos grandes portais de oferta, usamos também dados disponíveis no Ministério do Trabalho, por exemplo, o RAIS e CAGED, que trata toda a parte de empregabilidade, qual é o balanço líquido do setor. Fomos buscar alguns dados também dentro do Secretaria de Fazenda, de tributação na hora da compra e venda. Isso também mostra um acompanhamento, como é que está o setor de venda, se está melhorando, se está piorando. Mas eu penso que agora, com aí a organização do IFEC, nós vamos ter um parceiro aí para buscar desenvolver ainda mais a nossa informação, o nosso centro de análise e, consequentemente, informação para todo o nosso público. Sim. É um testemunho que dá a dimensão exata da importância do Instituto, né? Na verdade, a gente consegue ver que o IFEC vai ser uma base fundamental, inclusive, para o desenvolvimento econômico do Estado, né, João? Muito importante. Essa visão que o doutor Pedro traz é uma visão que está em linha, né, com o que a gente observa na atualidade. Por quê? Porque sem informação, dada a dinâmica da economia, dadas as mudanças, principalmente proporcionadas pela parte tecnológica, é impossível você tomar a decisão sem estatísticas confiáveis, sem uma quantidade razoável de indicadores para que você possa ali organizar e se planejar para o futuro. Para o setor de habitação, vocês já estão sentindo um retorno e já conseguem ver na prática o resultado da atuação do Instituto? Olha, a gente está começando a estudar os dados do Instituto. Existem ali alguns indicadores que são importantes para o setor, né? A questão da condição social, para você definir investimentos para que setor você vai fazer da habitação. Essa parte toda da pesquisa voltada aos jovens. O jovem é o futuro consumidor e ele é que vai ditar a regra do mercado, ele que vai dizer como morar, que serviço ele vai querer nos seus condomínios. Então, são dados que começam a ser melhor examinados pelo nosso setor e que seguramente vão ser usados. E a gente, desculpa, se me permite, a gente pode também, em cima disso, porque tem a equipe que está lá no Secov, é muito boa. O Instituto, a parte do CEPAI, né, ele está muito robusto. O que é o CEPAI, para quem está em casa e não conhece o CEPAI? O CEPAI é o Centro de Análise e Pesquisa das Informações do próprio Secov, que é um núcleo especializado daquilo que o IFEC vai ser para todo o segmento de comércio, bens e serviços e turismo. E por isso nós temos muita afinidade. Exatamente. Essa interação começou lá atrás, como o doutor Pedro bem lembrou, e a interação sempre foi muito positiva e a gente viu no nascedouro, né? A gente viu a transformação tecnológica, a utilização das informações e estatísticas e cada vez com os dois crescendo, né, dada essa afinidade, a gente com certeza vai conseguir identificar de uma forma mais eficiente as necessidades e as trocas de informações vão ser naturais. Ótimo. O nosso programa vai fazer um breve intervalo, mas não sai daí que a gente volta já já. A história ensina que o comércio mudou o mundo. Em 1946 surgiu o SENAC. Com ele, o comércio começou a mudar os brasileiros. O SENAC surgiu para ensinar as pessoas a aprender.
Mas a história mostra que o comércio não mudou as pessoas só através do trabalho. Também em 46 foi criado o SESC. Focado na educação, o SESC cuida de tudo para você cuidar de todos. Com o SESC e o SENAC, fica muito mais fácil mudar a sua história. Estamos de volta hoje conversando sobre as ações do IFEC-RJ, o Instituto FEComércio RJ de Pesquisas e Análises Econômicas. Nossos convidados são João Gomes, economista-chefe da FEComércio RJ e diretor do IFEC-RJ, e Pedro Weman, presidente do Secov Rio, o Sindicato da Habitação. A gente vai responder agora algumas perguntinhas que chegaram do público. Vamos ver o que eles querem saber. Qual o papel do Sindicato da Habitação e que tipo de serviço o Secov Rio oferece aos seus associados? Uma boa pergunta do público, vai me dar a oportunidade de prestar contas aqui do que a gente faz. Os nossos números são grandes, nós representamos 3.000 empresas, a maioria pequenas empresas, médias e microempresários até. Nós representamos 35.000 condomínios no Rio de Janeiro, onde moram estimadamente 4.200.000 pessoas. A vida condominial é muito complexa, não só no âmbito da inter-relação entre as pessoas, como especialmente no cumprimento das intricadas legislações trabalhistas, previdenciárias. E um fenômeno que se nota não só no Rio, como no Brasil todo. Há uma verdadeira voracidade de provedores de bens e serviços querendo obrigar os condomínios, muitas vezes, a tomarem serviço e comprarem bens que não são necessários. Cabe ao Secov olhar essa legislação, acompanhar de perto, interagir com o legislativo, buscar esclarecer o porquê que determinadas leis vão encarecer o custo condominial. E esse é o nosso principal trabalho. Um segundo e desdobramento disso é o atendimento jurídico, que para atender todo esse universo de representação, explicar como é que tem que ser aplicado, como é que se resolvem essas questões. Vale citar também o lado da Unisecov, que prepara os profissionais não só de gestão, como os próprios funcionários de condomínio, o CEPAI, que a gente aqui já abordou, que estabelece todos os números do setor. Eu diria que esses são os principais pilares. Agora a segunda pergunta. Sobre quais pesquisas o IFEC-RJ está debruçado no momento? João. A gente tem as pesquisas com os empresários, tem pesquisas com consumidores, então a gente analisa a evolução da economia do Estado, olhando especificamente pela ótica daqueles empresários que respondem à nossa pesquisa, para saber quais são as expectativas para os próximos meses, como é que foram as vendas no mês em relação ao mesmo mês do ano anterior. Esse é o núcleo. Fora isso, são os estudos de acompanhamento do Rio Números, por exemplo, trabalhando nos painéis que vão dar sequência nessas informações, que a gente não tem só publicação, entrega para as autoridades, entrega para a diretoria, não, a gente vai dar continuidade nisso, trabalhando também dentro da ótica do Rio Números, mas agora uma versão na parte fiscal, por conta de toda essa questão que a gente tem observado recentemente da reforma da Previdência. Então, o que isso, como é que está o Estado do Rio de Janeiro, né, nesse ambiente? E quais são os próximos passos para o Estado de Janeiro após a aprovação, agora que se espera, né, ainda nesse mês? Então, tem a questão econômica, tem a questão social, tem a questão institucional, tem a questão sindical, empresarial, tudo tentando dar esse olhar micro e macro, né, para favorecer a economia do Estado como um todo. Ou seja, são temas e análises dos mais diversos temas, né, dos mais diversos assuntos, e que mostram aí o escopo de atuação do IFEC-RJ, que não é pouca coisa. Muito obrigada pela presença de vocês, eu agradeço muitíssimo, foi um prazer recebê-los aqui. Obrigada. Obrigado pela oportunidade. O programa de hoje fica por aqui, mas fica ligado que a gente tem um novo encontro marcado na próxima semana. Até lá!